Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, olha o que eu tenho aqui em mãos. Vamos começar mais um ambicioso projeto aqui no meu canal. O Emílio Kubrick orgulhosamente apresenta O Mundo de Gelo e Fogo. Este será o primeiro vídeo de vários, onde teremos a imersão total desse grande mundo de J.R. Martin. Esse livro aqui simplesmente é uma enciclopédia, é um material rico sobre esse grande mundo que talvez você conheça através das séries A Casa do Dragão, Game of Thrones ou até a recente O Cavaleiro dos Sete Reinos. Esse livro aqui vai se tornar um manual aqui para o canal, porque os primeiros vídeos vai ser apenas a construção do mundo, todo aquele início da formação das civilizações. Aí teremos uma pausa, iremos falar de outro livro sobre os Valerianos, sobre Essos, sobre os Targaryens, e aí entraremos realmente na análise dos livros. Aqui no canal já tem análise do Cavaleiro dos Sete Reinos, vocês podem ver, tá tudo analisado. Fala-se até aí no meu vídeo sobre a questão da série, sobre essas ligações, mas eu decidi fazer esse trabalho bem imersivo com vocês. Eu mereço isso, vocês merecem, para termos 100% a imersão desse vasto universo. Esse livro aqui, ele é fictício, mas temos que falar sobre os autores. Além do George Martin, o grande criador, o grande Deus, o criador aqui desse universo, temos aqui o Hélio Garcia e temos a Linda Watson. Ou seja, esses três autores, eles falaram, eles comentaram, eles fizeram ali um compilado onde na ficção, onde na história de Game of Thrones, ali na lore, foi para um rei. Esse rei aí já entra essas informações sobre o cânone, tanto dos livros quanto da série. Afinal de contas, a série ainda está em andamento, digamos assim, porque aqueles finais não é cânone, então para nós, para o meu headcanon, não são cânones. E temos aí esse material aqui, esse compilado, essa enciclopédia, primeiramente para o Robert Baratheon. Robert Baratheon estava ali no começo da série de Game of Thrones, caso você tenha assistido, onde temos toda aquela complicação, todo aquele primeiro arco, onde ele acaba morrendo casado com a Cersei. Acredito que vocês conhecem essa história, né? Vou falar bem vago, porque realmente faz tempo e eu também não li o livro ainda. Então, eles casaram por uma questão política, sobre ela ser de uma família e o Baratheon de outra. Ou seja, não foi um casamento ali por amor. Na verdade, era bem difícil ter algo por amor ali, né? Na verdade, ela amava o irmão dela e tiveram filhos, e isso é outra história e fica para uma próxima análise. Então, inicialmente, existiu aí esse mestre Yandel, lá de Vila Velha, onde ele fez esse material agora na parte da ficção, e ele mandou primeiro ele quis fazer por Robert. Então ele foi lá, o Robert, ele morreu e ia para o Joffrey. Joffrey a gente conhece, caba nojento, aquele menino, tinha nojo da cara daquele menino. E todos nós sabemos, ou talvez vocês saibam, o que aconteceu com ele, né? Então, ele morre envenenado, então caso vocês não saibam, e ficou para o Tommen ali mais um filho da Cersei, onde, na verdade, era um reinado de fachada. A gente realmente sabe quem é que dominava ali o Westeros, como era essa formação e essa intriga política, essa forma de Game of Thrones é maravilhosa. Tem um detalhe que eu preparando aqui o material, eu sei muito bem que George Martin se inspirou em Duna, essa questão aqui de ter um imperador, que no caso aqui não é imperador, mas tem um imperador e cada um fica com um feudo. E esse termo eu falei por causa de Duna, mas aqui se tem a distribuição dos reinos e eles ficam ali a mercê no sentido de submissão para ali, inicialmente para os Targaryen, depois sabemos o que aconteceu. Vamos falar sobre o Gênesis, vamos falar sobre o início de Westeros, vamos falar assim de outros continentes. Acredito que num terceiro vídeo ou quarto vídeo vamos focar ali em Essos,
por causa dos Targaryen, mas aqui estamos em Westeros. Westeros, vocês conhecem, é o continente principal, é onde está acontecendo ali boa parte do Game of Thrones, mas tem outros continentes, tem outras histórias onde está acontecendo, que tudo isso vai ser trabalhado aqui no canal, todos os detalhes. Eu quero também deixar bem claro que esse material, ele possa não ser 100% cânone. Por quê? Porque isso são lendas, isso são histórias contadas, onde não necessariamente eram verdades. Estávamos falando de um início, onde talvez ninguém estava vivo, quem estava lá. Então realmente possa ser que algumas coisas aqui você ouviu diferente. Ah, Emílio falou que foi assim, Emílio não pesquisou direito, Emílio não leu direito. Mas realmente isso pode acontecer. Afinal de contas, aqui é um material para um povo, para um reinado. Ou seja, algumas coisas aqui são omitidas, só mostra que um determinado lado estava certo. Ou seja, ele não vai ser 100% cânone. Então, vai chegar um momento que vocês poderão comentar aqui no rodapé: Emílio, o que você está falando está errado, você era para ter pesquisado direito. Então, quando houver esse choque, porque eu não sou 100% especialista em Game of Thrones, vamos pesquisar, vamos conversar. Não, mas na versão do livro era assim, mas nessa sua versão dessa enciclopédia é diferente. Então tudo isso vai ser explicado. Além de não ser 100% cânone, essa questão política também não vai ser 100% cânone. Quando chegar algo cânone, quando chegar algo concreto, aí realmente eu vou falar, isso aqui realmente foi verdade, de acordo com o livro A, de acordo com o livro B. Não vai faltar livro, não vai faltar material e não vai faltar tempo, porque teremos tempo suficiente, espero continuar vivo, para falar tudo sobre isso. Então vamos ao Gênesis de Westeros, vamos à situação onde não se fala como se criou esse universo. Esse universo também, esse planeta não se tem um nome, não se passa aqui no planeta Terra. O Mark já explicou essa questão do mapa, o que era influenciado, mas realmente não tem um nome. Então esse planeta, vamos falar o mundo, temos ali vários continentes e temos Westeros. Lá no Gênesis, lá no início, quando eu falo o início, tivemos a Era da Aurora. A Era da Aurora simplesmente foi um período onde se só viviam algumas criaturas que eram os filhos da floresta. Isso faz parte de uma era chamada História Antiga. Então, dentro da História Antiga, tivemos aí a Era da Aurora, onde esses filhos da floresta ali viviam por lá, tudo de boas, cultuando os deuses, ou seja, segundo eles ali, eles acreditam que foi um Deus que criou. Talvez aqui temos algumas imagens, possa ser que não seja o real, temos aqui outra, possa ser que não seja 100%. E é incrível essa parte aqui da Aurora, onde, de certa forma, eles vivem ali algo pacato, não se tem nenhum desenvolvimento, não vai ter outro material assim que fale muito sobre isso, porque afinal de contas é o início. Então as coisas esquentam, as coisas começam a ter ritmo por causa dos humanos, que aí vem a vinda dos primeiros homens. Além dessa vida pacata que eu falei com vocês, eles têm outros seres por lá, que seriam os gigantes, que são os represeiros. Esses represeiros são uma espécie de portal ali entre eles, os filhos da floresta, com os deuses. Ainda não é falado aqui nenhum nome de um deus, mas é muito interessante essa parte religiosa, esse culto ali, ou seja, eles vivem com o equilíbrio da natureza, mas não se tem história, não se tem arcos. Então ali esses represeiros estão por lá e acaba chegando ali os humanos. Os humanos vieram de outro continente, o continente Essos, que talvez você conheça por causa dos Targaryens, mas não vou me adiantar porque realmente tem muita informação. O que precisamos saber aqui agora é que vieram os humanos de lá e começaram a lutar contra os filhos da floresta. Ou seja, não explica aqui no livro
uma data exata. Na verdade, como eu já falei, não tem idade exata para nada, não tem número exato, porque é uma lenda. Ninguém viveu aquela época e ainda está contando. E Andel não teria mais de 30 mil anos ou 40 mil anos. Então, precisamos de símbolos, precisamos explicar que aconteceu um tempo, e nesse tempo aí vieram os humanos e começou a luta ali dos filhos das florestas com os homens. Muita luta, muito interessante essa parte, e acontece algo que ainda não sabíamos. Eles, os filhos da floresta, simplesmente fazem magia. Não explica muito bem o quando eles conheceram fazer magia. Não explica aqui no livro. Fala sim que eles cultuavam ali os deuses, fala ali que com o passar do tempo tinha essa intimidade, tinham ali os represeiros que tinham aquelas barganhas. Então provavelmente ali com o passar dos milênios, com o passar dos séculos, eles aprenderam magia. E aí acontece outro grande evento importantíssimo aqui do Game of Thrones, do mundo de Gelo e Fogo, onde eles, os filhos da floresta, destroem Braço de Dorne. Braço de Dorne é uma ponte ali que liga Ésteros de Essos. Eles acabam destruindo, e isso daria um episódio bem rápido ali, como se fosse o início de um episódio, talvez uma animação. Gastaria menos, porque realmente é algo onírico, é algo realmente que teria muitas só passagens, assim, algo mais contemplativo. Então eles destroem ali, fica-se um oceano. É muito interessante essa formação, é muito interessante essa explicação, porque isso vai ter consequência com o passar dos milênios. Então todas as histórias que a gente conhece ali na série de Game of Thrones, tudo que lemos, na verdade, o livro que eu li, O Cavaleiro dos Sete Reinos, não fala desses detalhes. E eu também não lembro de ter lido isso, mas com toda certeza tem ali em Sangue, Fogo e Sangue. Então depois eu vou explicar para vocês como é que vai ser a leitura de Fogo e Sangue. Mas é o que acontece. Com essa separação ali dos continentes, os humanos ficaram ainda em Westeros, não deu para morrer todos ali, e essa guerra continuou ali ainda um bom tempo. Mas olha o que aconteceu, houve-se um tratado de paz, eles guerrearam tanto ali, e vamos ficar amigos, ou pelo menos vamos viver pacificamente, e foi-se distribuído. Cada povo ficava no local. Os filhos da floresta continuariam ali nas florestas, e os humanos ficariam ali na região da terra. Isso foi bem interessante, essa divisão. Isso teremos consequências no universo de Game of Thrones. Muito interessante essa questão do pacto. Não explica também quanto foi depois da destruição. Os humanos perceberam que realmente não iriam conseguir mais dominar, até mesmo os represeiros, até mesmo pela magia. Os humanos ali tinham um avanço de armamento, teria outra forma mais agressiva, seria até mais racionais. Não explica sobre essa questão da ciência deles, dos filhos da floresta, mas eles eram. Mas com toda certeza os humanos eram bem mais avançados ali sencientemente. E isso é bem parecido também com a nossa história. Se você não é cristão, se você não é hinduísta, enfim, se você crê na criação, uma civilização acabou ali, outros neandertais, uns homo sapiens, e o resto é história. Então tivemos aí esse rompimento, depois tivemos essa separação, e veio uma era bem interessante. Vou pegar aqui o título correto para não nos perdermos, que é a Era dos Heróis. A Era dos Heróis simplesmente foi quando os humanos ali com os seres das florestas, os filhos das florestas, acabaram convivendo, e vieram aí muitos humanos que acabaram sendo fundadores de várias casas, das grandes casas aí que conhecemos. Falo aqui também de Interfell, fala-se ali de Bran o Construtor, que fala sobre a muralha. Talvez você conheça, talvez você já ouviu falar da muralha em Game of Thrones. Eu também aqui estou lembrando, mas nem tanto. No próximo vídeo falaremos bem sobre essa muralha, todos os detalhes. Tem outros personagens aqui na Era dos Heróis que vieram, como
Lan o Esperto, que vieram os Lannister, olha aí, vocês conhecem. Vieram também Duran, o Deus dos Gratos, que veio o Baratheon, que é os antepassados ali do Robert Baratheon, que todos já conversamos aqui. Então, esse é o nosso primeiro vídeo, é só essa explicação sobre a origem desse universo, sobre as primeiras civilizações, sobre essa guerra entre eles ali e sobre esse rompimento ali com Essos. Então o vídeo vai ficar por aqui. Por quê? Porque o próximo vídeo vamos falar de outros eventos, eles já vivendo em sociedade, o que vai acontecer, o que vai se desenvolver. E eu acredito que no terceiro vídeo, aí sim, vamos falar dos Targaryens, como vai estar lá por Essos, não vai faltar detalhe. Por isso que eu decidi fazer vários vídeos para ficar bem explicado, porque ficaria muita informação, ficaria muita coisa e realmente vocês merecem um material bem mastigado. Possa ser que alguma coisa eu não tenha dito, possa ser que vai faltar alguma coisa, contamos ali nos próximos vídeos, mas vai ficar bem interessante. Tem outros detalhes aqui, na edição vocês vão ter belíssimas fotos. Então é sobre isso. Comenta aqui o que vocês acharam, se vocês já conheciam, se vocês conhecem outra versão. E vamos continuar nos próximos vídeos sobre esse grande universo de Game of Thrones. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até mais!